O sol escaldante do meio-dia castigava o asfalto de Belo Horizonte, quando Marcela, de apenas 8 anos, vasculhava os sacos de lixo em busca de algo que pudesse vender. Seus pés descalços conheciam cada pedra daquela calçada, cada canto onde poderia encontrar uma moeda esquecida ou uma garrafa que valesse alguns centavos. Há 3 anos vivia nas ruas, desde que sua mãe desapareceu sem deixar rastros, deixando-a sozinha no mundo. Do outro lado da cidade, Juliano Ferreira, magnata do setor de tecnologia e dono de uma das maiores empresas de software da América Latina, vivia o pior pesadelo de qualquer pai. Há 2 dias, seu filho Gabriel, de apenas 2 meses, havia desaparecido misteriosamente do hospital onde estava internado para uma cirurgia de rotina. A polícia mobilizou todos os recursos, as câmeras de segurança foram vasculhadas, mas nenhum vestígio do bebê foi encontrado. Juliano, viúvo desde que perdeu sua esposa Camila em uma complicação no parto, sentia como se seu mundo estivesse desmoronando pela 2ª vez. O que nenhum dos dois sabia é que o destino havia tramado um encontro extraordinário. Marcela caminhava pela rua da Bahia quando ouviu um choro fraco vindo de uma caixa de papelão abandonada próxima a uma parada de ônibus. Inicialmente pensou que fosse um filhote de cachorro, mas quando se aproximou, seu coração disparou. Dentro da caixa, embrulhado em uma manta azul já suja, estava um bebê muito pequeno, chorando desesperadamente. "Meu Deus do céu!", murmurou a menina, olhando ao redor para ver se havia alguém por perto. A rua estava movimentada, mas ninguém parecia ter notado o bebê abandonado. Marcela sabia que não podia deixá-lo ali. Mesmo sendo apenas uma criança, seus instintos maternais, amadurecidos pela dura vida nas ruas, a fizeram agir imediatamente. Com cuidado, ela pegou o bebê nos braços. Ele era tão pequeno, tão frágil, parecia ter poucos meses de vida e estava com uma pulseirinha hospitalar ainda no pulso. "Não se preocupa. Não, eu vou cuidar de você", sussurrou para o pequeno, que aos poucos foi se acalmando em seus braços. Marcela conhecia um lugar seguro, um prédio abandonado onde outros moradores de rua se abrigavam. Era comandado por Dona Conceição, uma senhora de 65 anos que também vivia nas ruas, mas que tinha um coração maternal para todas as crianças perdidas que encontrava pelo caminho. "Marcela, menina, de onde você tirou esse bebê?", perguntou Dona Conceição assim que viu a garota chegando com a criança nos braços. "Achei ele numa caixa de papelão, Dona Conceição. Tava chorando muito com fome. Não podia deixar ele lá", respondeu Marcela, ainda embalando o bebê. Dona Conceição examinou a criança com olhar experiente. Já havia criado 6 filhos e conhecia bem as necessidades de um bebê. "Esse menino tá com fome e precisa de leite urgente. E olha só essa pulseirinha do hospital. Marcela, esse bebê não foi abandonado por acaso. Alguém deve estar procurando por ele. Mas e se quem abandonou ele não queria mesmo? E se for gente ruim?", questionou Marcela, já sentindo uma conexão profunda com o pequeno. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Juliano Ferreira estava em seu escritório, mas não conseguia trabalhar. Havia contratado detetives particulares, oferecido uma recompensa de R$1 milhão por informações sobre Gabriel. Mas nada. A cada hora que passava, sentia como se uma parte de si morresse. Seu assistente, Carlos, entrou no escritório com uma xícara de café que Juliano nem tocaria. "Senhor Juliano, a polícia quer falar com o senhor novamente. Eles têm algumas perguntas sobre os funcionários do hospital." "Carlos, já respondi todas as perguntas 1000 vezes. Não sei mais o que fazer. É como se meu filho tivesse simplesmente desaparecido do planeta", disse Juliano, passando as mãos pelos cabelos grisalhos, resultado do estresse dos últimos 2 dias. "O senhor não pode desistir. Gabriel precisa do senhor forte." De volta ao abrigo improvisado, Marcela havia conseguido um pouco de leite em pó com uma comerciante local que se compadeceu da situação. O bebê mamou avidamente e depois dormiu tranquilamente em seus braços magros. "Sabe, Dona Conceição, nunca tive um irmãozinho, nem família de verdade", confessou Marcela acariciando o rostinho do bebê. "Será que posso ficar com ele? Menina, você tem 8 anos. Como vai cuidar de um bebê nas ruas? E além disso, olha essa pulseirinha. Esse menino tem família. Tem alguém que está sofrendo por ele."
Marcela olhou para a pulseirinha e pela primeira vez tentou ler o que estava escrito. Gabriel Ferreira, soletrou devagar. O nome dele é Gabriel. Dona Conceição pegou a pulseirinha e examinou mais de perto. Havia também uma data e o nome do hospital. Marcela, precisamos levar esse bebê para a polícia. Alguém deve estar desesperado procurando por ele. Mas e se eles me levarem também? Eu não fiz nada de errado, disse Marcela, abraçando Gabriel com mais força. Menina, você salvou a vida desse bebê. Você é uma heroína. Ninguém vai te fazer mal. Naquela noite, Marcela dormiu com Gabriel nos braços, sentindo pela primeira vez em anos o que era ter alguém para cuidar, alguém que dependia dela. Não sabia que a poucos quilômetros dali, um pai desesperado passava mais uma noite em claro, olhando para o berço vazio de seu filho. Se você está gostando desta história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Continue assistindo até o final para descobrir como essa história tocante se desenrola e como a vida de Marcela e Juliano mudará para sempre. Na manhã seguinte, Marcela acordou com Gabriel chorando. O bebê estava com febre e parecia pálido. Dona Conceição, preocupada, insistiu que precisavam procurar ajuda médica imediatamente. Marcela, esse menino precisa de um médico. A febre pode ser grave em bebês tão pequenos, disse a senhora, tocando a testa quente de Gabriel. Relutantemente, Marcela concordou. Ela tinha medo de hospitais, medo da polícia, mas não podia deixar Gabriel sofrer. Envolveram o bebê em uma manta limpa que Dona Conceição guardava para emergências e se dirigiram ao hospital mais próximo. No Hospital São Francisco, a enfermeira da recepção olhou surpresa quando viu uma menina de rua chegando com um bebê nos braços. O que aconteceu aqui? O bebê está com febre. Por favor, alguém pode ajudar? Pediu Marcela, sua voz tremendo de nervosismo. A enfermeira, chamada Marina, tinha mais de 20 anos de experiência e logo reconheceu a urgência da situação. Vamos levar ele para o pediatra imediatamente. Como você encontrou este bebê? Enquanto Gabriel era examinado, Marcela contou toda a história. A enfermeira Marina prestava atenção em cada detalhe, especialmente quando Marcela mencionou a pulseirinha do hospital. Posso ver essa pulseirinha? Pediu Marina. E quando leu o nome, seu rosto empalideceu. Meu Deus, Gabriel Ferreira. Menina, você não sabe o que fez. Fiz algo errado? Perguntou Marcela, assustada. Pelo contrário, você salvou a vida do filho de uma das famílias mais importantes da cidade. Esse bebê desapareceu há 3 dias do Hospital Santa Clara. A cidade inteira está procurando por ele. Marina imediatamente ligou para a polícia e para o Hospital Santa Clara. Em menos de 1 hora, o delegado responsável pelo caso, Dr. Henrique Almeida, chegou ao hospital acompanhado de uma equipe médica especializada. Onde está a menina que encontrou Gabriel? Perguntou o delegado. Marcela. Estava encolhida numa cadeira do corredor, abraçada com Dona Conceição. Quando viu os policiais, tentou se esconder. Calma, menina. Ninguém vai te fazer mal. Pelo contrário, você é uma heroína, disse o delegado, se ajoelhando na altura de Marcela. Graças a você conseguimos encontrar Gabriel. Você salvou a vida dele. O papai dele tá bravo comigo? Perguntou Marcela com a voz pequena. Bravo? Menina, o pai dele está desesperado de alegria. Ele ofereceu R$1 milhão para quem encontrasse o filho dele. Você vai ser rica. Marcela não entendia bem o que significava R$1 milhão, mas sabia que era muito dinheiro. E o Gabriel, ele vai ficar bem? Sim, querida. Graças aos seus cuidados, ele está bem. O médico disse que se você não tivesse encontrado ele quando encontrou, poderia ter sido muito grave. Enquanto isso, Juliano Ferreira recebia a ligação que mudaria sua vida. Estava em uma reunião com os investigadores particulares quando seu telefone tocou. Senhor Ferreira, aqui é o delegado Henrique Almeida. Temos boas notícias, encontramos Gabriel. Juliano sentiu suas pernas fraquejarem. Ele está bem? Onde estava? Ele está no Hospital São Francisco, sendo examinado pelos médicos, mas aparenta estar bem. Sr. Ferreira, foi uma menina de rua de 8 anos que o encontrou e cuidou dele durante esses dias. Ela literalmente salvou a vida do seu filho.
Juliano não conseguiu dizer mais nada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto corria em direção ao elevador. Estou indo para aí agora. No hospital, Marcela observava através da janela do quarto onde Gabriel estava sendo examinado. Ela havia cuidado dele por apenas 2 dias, mas já sentia como se fosse seu irmãozinho. Marcela, chamou a enfermeira Marina. O papai do Gabriel chegou e quer falar com você. Marcela viu um homem alto, de terno escuro, correndo pelo corredor. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito. Quando ele entrou no quarto e viu Gabriel, se ajoelhou ao lado do berço e começou a chorar. Meu filho, meu pequeno, papai está aqui agora, sussurrava Juliano, acariciando delicadamente o rostinho de Gabriel. Depois de alguns minutos, Juliano saiu do quarto e procurou por Marcela. Quando a viu, sentiu o coração se apertar. Era uma menina tão pequena, tão magra, com roupas sujas e olhos grandes e assustados. Você é Marcela? Perguntou-se ajoelhando na frente dela. Eu não fiz nada de errado, moço. Eu só cuidei do Gabriel porque ele estava chorando, disse Marcela, se escondendo atrás de Dona Conceição. Minha filha, disse Juliano, sua voz embargada pela emoção. Você não fez nada errado. Você salvou meu filho. Você me devolveu a razão da minha vida. Como posso te agradecer? Marcela olhou para ele com curiosidade. O senhor é rico mesmo? O policial falou que o senhor tem muito dinheiro. Juliano sorriu pela primeira vez em dias. Sim, eu tenho dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Todo o meu dinheiro não serviu para encontrar meu filho. Foi seu coração bondoso que o trouxe de volta para mim. 2 semanas depois do reencontro, Juliano não conseguia tirar Marcela da cabeça. Havia pagado a recompensa prometida, mas o dinheiro ficou bloqueado em uma conta especial até Marcela completar 18 anos, sob supervisão judicial. No entanto, isso não era suficiente para ele. Visitava diariamente o abrigo improvisado onde Marcela vivia com Dona Conceição e outras crianças em situação de vulnerabilidade. Levava comida, roupas, remédios, mas mais que isso. Levava Gabriel para que Marcela pudesse vê-lo. Por que o senhor vem aqui todo dia? Perguntou Marcela numa tarde ensolarada, brincando com Gabriel no colo. Porque vocês dois salvaram minha vida, respondeu Juliano sinceramente. Gabriel me devolveu a esperança, e você me ensinou o que realmente importa. Juliano havia descoberto a história de Marcela através de assistentes sociais. Órfã de pai desconhecido, foi abandonada pela mãe aos 5 anos, e desde então, vivia nas ruas. Nunca havia frequentado escola regularmente, mas era extremamente inteligente e esperta. Marcela, posso te fazer uma pergunta importante? Disse Juliano numa dessas visitas. Pode. Você gostaria de ter uma família de verdade? Uma casa, escola, comida todo dia? Marcela olhou para ele desconfiada. O senhor quer me dar para outra família? Não, querida. Eu quero que você seja da minha família. Quero te adotar. Você e Gabriel poderiam ser irmãos de verdade. Marcela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para Gabriel que dormia tranquilamente. E a Dona Conceição? Eu não posso deixar ela sozinha. Juliano sorriu. Havia imaginado que Marcela faria essa pergunta. Já conversei com Dona Conceição. Ofereci a ela um trabalho como governanta da casa. Ela também pode fazer parte da nossa família. Dona Conceição, que escutava a conversa, se aproximou. Marcela, menina, essa é sua chance de ter a vida que você merece. Eu vou estar lá com você. Mas e se o senhor se cansar de mim? E se eu fizer alguma coisa errada? Perguntou Marcela, seus medos de abandono vindo à tona. Juliano se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãozinhas pequenas. Marcela, família não é sobre perfeição, é sobre amor incondicional. Você salvou meu filho quando nem me conhecia. Mostrou mais amor em 2 dias do que muitas pessoas mostram a vida inteira. Eu quero te dar o amor e a segurança que você merece. O processo de adoção durou 6 meses. Durante esse tempo, Marcela começou a frequentar a escola particular mais renomada da cidade. No início, teve dificuldades para se adaptar. As outras crianças eram muito diferentes, vinham de famílias estruturadas, falavam sobre coisas que ela desconhecia. Pai, disse Marcela uma noite, usando pela primeira vez essa palavra que tanto significava para Juliano. As crianças da escola ficam perguntando por que eu morava na rua. E o que você responde?
que eu estava esperando encontrar o Gabriel para poder encontrar você também. Juliano sorriu, emocionado com a sabedoria daquela menina especial. Você sabe que pode me contar tudo, né? Se alguém te incomodar, se você estiver triste, feliz, com medo. Eu sei, pai. Mas sabe o que eu fico pensando? O que, minha filha? Que talvez eu tenha nascido na rua não porque ninguém me queria, mas porque precisava estar lá no dia certo para salvar o Gabriel. Essa resposta fez Juliano repensar toda a sua perspectiva sobre destino e propósito de vida. Marcela, aos 8 anos, tinha uma visão de mundo que muitos adultos jamais desenvolveriam. Com o passar dos meses, a transformação de Marcela era visível. Seus cabelos cresceram saudáveis e brilhantes, ela ganhou peso, suas roupas eram sempre limpas e adequadas. Mas a maior mudança era em seus olhos. Não havia mais medo, mas sim segurança e amor. Gabriel crescia forte e saudável. Aos 8 meses, já engatinhava pela casa atrás de Marcela, que se tornou sua irmã mais velha dedicada. Ela aprendeu a trocar fraldas, a fazer mamadeira, a cantar canções de ninar que inventava. Pai, o Gabriel está tentando falar, gritou Marcela animada numa manhã de sábado. Juliano correu para a sala e viu Gabriel balbuciando. Ele está tentando falar mamãe? Perguntou Juliano. Não, pai. Ele está falando Marcela. Eu sou a irmã mais velha dele. Então sou meio como uma mamãe também, respondeu ela com a naturalidade de sempre. Naquela noite, Juliano olhou pela janela do quarto das crianças e viu Marcela lendo uma história para Gabriel, que a ouvia atentamente mesmo sem entender as palavras. Ela havia se tornado a irmã que Gabriel jamais teria tido, e Gabriel havia dado a Marcela a família que ela sempre sonhou. Camila, sussurrou Juliano, olhando para o céu e falando com sua falecida esposa, acho que você mandou Marcela para nós. Obrigado por cuidar de Gabriel quando eu não pude e por me dar a filha que eu nem sabia que precisava. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico na Rua da Bahia. Marcela, agora com 10 anos, estava irreconhecível. Era uma das melhores alunas de sua turma, falava inglês fluentemente e tinha descoberto uma paixão por matemática que impressionava seus professores. Gabriel, com 2 anos e 2 meses, era uma criança esperta e carinhosa que seguia Marcela por toda parte. Sua primeira palavra completa não foi papai ou mamãe, mas Mela. Seu jeito de falar, Marcela. Pai, posso conversar com você sobre uma coisa importante? Perguntou Marcela numa noite, depois do jantar. Claro, minha filha. O que está acontecendo? Na escola, a professora falou sobre projetos sociais. Eu queria fazer alguma coisa para ajudar as crianças que ainda estão na rua, como eu estava. Juliano não se surpreendeu com o pedido. Marcela sempre demonstrou preocupação com outras crianças em situação de vulnerabilidade. Que tipo de projeto você tem em mente? Eu queria criar um lugar onde as crianças de rua pudessem tomar banho, comer comida boa, estudar e brincar durante o dia. Um lugar seguro, sabe? Marcela, você tem apenas 10 anos. Mas tenho você, pai. E você tem dinheiro e influência. Juntos, podemos fazer a diferença. Juliano ficou orgulhoso da maturidade da filha. Está bem. Vamos começar pequeno e ver como funciona. O projeto começou modestamente. Juliano alugou um espaço no centro da cidade e contratou assistentes sociais, psicólogos, professores e cozinheiros. Marcela insistiu em participar de todas as decisões, desde a escolha das cores das paredes até o cardápio das refeições. Pai, as paredes precisam ser coloridas e alegres. Criança de rua já vê muita coisa cinza e triste, dizia Marcela, aprovando as cores do projeto. O Centro Marcela e Gabriel, como foi batizado por sugestão do próprio Juliano, foi inaugurado 6 meses depois. No primeiro dia, atendeu 15 crianças. No final do primeiro ano, eram mais de 100 crianças diariamente. Marcela fazia questão de estar lá todos os dias após a escola. Conversava com as crianças, ajudava com os deveres de casa, contava histórias. Sua presença era especial, porque ela entendia de onde elas vinham. Marcela, você já foi como eu? Perguntou uma garotinha de 7 anos chamada Pietra, que havia chegado ao centro na semana anterior. Sim, Pietra. Eu morava na rua também. Sei como é ter medo, passar fome, não ter onde dormir. E como você conseguiu sair de lá? Fazendo uma boa ação. Encontrei um bebê abandonado e cuidei dele.
Às vezes, quando ajudamos os outros, o universo encontra uma forma de nos ajudar também. Dona Conceição, que agora vivia confortavelmente na casa de Juliano como governanta oficial, também trabalhava no centro. Era ela quem coordenava as atividades e cuidava para que nenhuma criança passasse despercebida. Seu Juliano, disse ela numa tarde, aquela menina Pietra me lembra muito a Marcela quando chegou aqui. Mesma idade, mesmo jeito desconfiado. Você acha que deveríamos tentar ajudá-la mais especificamente? Acho que a Marcela já está fazendo isso. Ontem vi ela dando o lanche dela para Pietra, dizendo que já havia comido em casa. Gabriel também se tornou parte do projeto. Mesmo com apenas 2 anos, brincava com as crianças mais novas e tinha um sorriso que iluminava o ambiente. As crianças se encantavam com ele, especialmente quando Marcela contava a história de como se conheceram. Gabriel era bem pequenininho quando eu encontrei ele numa caixa de papelão. Tava chorando muito e com fome. Cuidei dele como se fosse meu irmãozinho de verdade. E depois descobrimos que ele tinha um papai que estava procurando por ele. Esse papai gostou tanto de mim que me adotou também. As crianças sempre ficavam fascinadas com essa história, que para elas soava como um conto de fadas que poderia se tornar realidade. Em uma entrevista para um jornal local sobre o projeto social, Juliano foi perguntado sobre como uma tragédia pessoal se transformou em algo tão positivo. Eu pensava que havia perdido tudo quando Gabriel desapareceu, mas na verdade estava prestes a ganhar mais do que imaginava. Marcela não salvou apenas meu filho, ela salvou nossa família inteira. E agora, juntos, esperamos salvar muitas outras crianças. Quando perguntaram a Marcela qual era seu maior sonho, sua resposta surpreendeu até Juliano. Meu maior sonho é que nenhuma criança precise viver na rua para encontrar uma família. Quero que todas tenham a chance que eu tive, mas sem precisar passar pelo que eu passei. Marcela agora tinha 15 anos e havia se tornado uma das jovens mais respeitadas de Belo Horizonte. Sua história havia inspirado outros empresários a criar projetos similares em diferentes cidades do Brasil. O Centro Marcela e Gabriel havia se expandido para uma rede de 5 unidades, atendendo mais de 1.000 crianças mensalmente. Gabriel, aos 7 anos, era um menino esperto e carinhoso, que dizia com orgulho para todos que encontrava: "Minha irmã me salvou quando eu era bebê, e agora ela salva outras crianças." Também, Marcela cursava o 1º ano do ensino médio em uma escola particular, mas dedicava todas as tardes ao trabalho no centro. Havia descoberto uma paixão pela psicologia e sonhava em se tornar especialista em crianças em situação de vulnerabilidade. "Pai", disse ela numa manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã em família, "recebi uma proposta interessante ontem." "Que tipo de proposta, minha filha?" "A Universidade Federal quer fazer um documentário sobre nossa história. Eles querem mostrar como uma ação simples pode mudar vidas inteiras." Juliano sorriu. "E o que você acha?" "Acho que pode inspirar outras pessoas. Se nossa história motivar mais uma pessoa a ajudar uma criança, então vale a pena." Dona Conceição, agora com 72 anos, mas ainda ativa e cheia de energia, estava preparando o almoço especial de domingo. "Marcela, menina, você se lembra daquele dia quando encontrou Gabriel?" "Como se fosse ontem, Dona Conceição. Eu estava com tanta fome procurando comida no lixo e de repente ouvi um choro. Nunca imaginei que aquele momento mudaria minha vida inteira." "E você se lembra do que eu falei para você naquele dia? Que Gabriel tinha alguém procurando por ele e que eu tinha que fazer a coisa certa." "Exato. E olha só o que fazer a coisa certa trouxe para você." Gabriel, que brincava no chão com seus brinquedos, levantou e correu para Marcela. "Mela, conta de novo a história de quando você me encontrou." "Novamente, Gabriel? Você já conhece essa história de cor, mas eu gosto. E você sempre conta diferente." Marcela pegou o irmão no colo e começou a contar pela 1000ª vez a história que mudou suas vidas. Juliano observava a cena com um sorriso no rosto, lembrando-se de como era diferente sua vida 5 anos atrás. Ele havia descoberto que ser pai de Marcela era completamente diferente de ser pai de Gabriel. Com Gabriel, ele era apenas um pai. Com Marcela, ele havia aprendido que o amor não tem limites ou condições. Que família não é? Sobre sangue, mas sobre escolha.
sobre estar presente nos momentos difíceis e celebrar juntos as vitórias. Pai, posso te contar um segredo? Sussurrou Marcela, depois que Gabriel voltou a brincar. Claro, minha filha. Às vezes eu fico pensando, se eu não tivesse passado por tudo aquilo na rua, se eu tivesse nascido numa família rica, será que eu seria a mesma pessoa? Será que eu me importaria com as outras crianças como me importo hoje? Marcela, suas experiências te tornaram quem você é. Mas sua bondade, sua compaixão, isso vem do seu coração. Você seria especial independentemente de onde tivesse nascido. Acha mesmo, pai? Tenho certeza. Você provou isso quando encontrou Gabriel. Uma menina de 8 anos, sozinha no mundo, poderia ter ignorado o choro de um bebê. Mas você escolheu ajudar. Isso não foi por causa da sua situação. Foi por causa de quem você é. Naquela tarde, a família recebeu a visita de Pietra, que agora tinha 12 anos e havia sido adotada por uma família, através do programa do centro. Ela trouxe desenhos que havia feito para Gabriel e um cartão especial para Marcela. Para a menina que me ensinou que sempre existe esperança, estava escrito no cartão. E assim, o ciclo do amor continuava se expandindo. Uma criança salvando outra. Uma família ajudando outra família, provando que às vezes os maiores milagres começam com os menores gestos de bondade. Essa história tocou seu coração? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou dessa história emocionante. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Todos merecem conhecer esta história inspiradora sobre como pequenos gestos podem mudar vidas inteiras. E não se esqueça de assistir nossos próximos vídeos para mais histórias que vão emocionar e inspirar você. Até a próxima!